Bem, vamos então à segunda rodada de perguntas agora, cronômetros zerados. A gente lembra que entre 2019 e 2022, ou seja, durante o governo Bolsonaro, não, na verdade eu estou fazendo a pergunta anterior, eu vou fazer agora essa pergunta aqui. Na fala de Bolsonaro, além do MST, ele também relaciona o aumento do armamento com a redução das mortes no país. E agora, dessa vez, eu começo com a Samantha. Armar a população pode aumentar ou diminuir o número de homicídios? Lu, essa é uma questão bastante complexa, até porque a gente tem poucos estudos sobre isso, né? Quem defende o armamento coloca que a partir de 2019, onde você teve uma flexibilização, do acesso ao armamento, você teve uma redução dos homicídios. O que a gente tem que analisar? A partir do momento que eu tenho uma regulamentação do acesso à arma, esse acesso à arma possibilita que aquela pessoa possa ter uma arma para se defender. Todos vão ter esse direito? Gente, arma é caro. Salvo engano, a arma mais barata, a gente está falando numa arma de R$4.000, em que a pessoa, preenchendo os requisitos, se for colecionador, clube de tiro, vai ter acesso a esse armamento e, claro, que os bandidos vão saber que com uma população armada, ao invadir uma casa, ele pode sofrer graves consequências. No entanto, a gente desarmar a população civil ou não permitir que o cidadão, desde que preenchidos os requisitos legais, tenha acesso à arma, não resolve questões de criminalidade. Por quê? Porque os bandidos, aqueles que andam com armamento pesado, eles têm acesso à arma através de compras ilícitas, do tráfico de armas. É isso que a gente precisa combater. Não adianta nada eu desarmar a população civil e não ter políticas públicas sérias, rigorosas, no sentido de combater o tráfico ilícito de armas, no sentido de desarmar as milícias. É isso que a gente precisa ter. É uma questão de segurança pública muito maior. Agora, a gente tem ausências de pesquisas no seguinte sentido: as pessoas que adquiriram armas debaixo dos decretos do Bolsonaro têm relação direta entre essa aquisição de armas e os homicídios cometidos, ou os homicídios cometidos continuam sendo fruto da venda ilícita de armas, ou seja, dos criminosos que têm acesso a armas ilegais? Essa é algo que tem que ser repensado. É claro que o governo atual suspendeu, né, os craques, né, e estabeleceu um prazo que, salvo engano, vence agora do recadastramento, mas a pergunta é: ele vai acabar com a venda de armas? Ele vai desarmar a população civil? E é uma pergunta que eu faço e já fiz no debate anterior. Qual é a política pública do governo atual? O que vai se fazer para combater a criminalidade? Só desarmar a população civil não é possível. A gente precisa de uma política pública eficaz. Senão, o que a gente vai deixar? A população civil mais vulnerável ainda. Muito bem. Gabi, armar a população pode aumentar ou diminuir o número de homicídios? Olha, esses dados são muito difíceis mesmo de trazer, mas eu dei uma pesquisada e eu achei uma publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, datada de 30 de setembro de 2022, em que eles trazem dados dizendo, pela análise do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, se vocês quiserem pesquisar naquela plataforma, né, que vocês quiserem, não precisa ser aquela... Bom, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. O site de busca. O site de busca está ali, né? É só procurar Fórum Brasileiro de Segurança Pública, armas de fogo e homicídios no Brasil. E essa pesquisa diz que sim, que quanto mais armas, aumenta a taxa de criminalidade. A gente tem a falsa sensação de que isso não acontece, porque desde de 2010 para cá, vem diminuindo a taxa de homicídios intencionais no país, mas por outros fatores. O que diz essa pesquisa? Que esses outros fatores seriam a mudança na faixa etária, né, na demográfica, que tem menos jovens na pirâmide, então isso diminui o índice de letalidade. Outra coisa que eles dizem é que houve um armistício entre as facções criminosas de 2018 para cá, que também isso diminui a taxa de homicídios. E o outro dado que eles colocaram foram alguns estados acertaram nas políticas, que a Samantha estava falando, nas políticas de segurança pública. Então, políticas de segurança pública eficazes acabaram também contribuindo para a diminuição dos homicídios. Mas, segundo essa pesquisa, o aumento da distribuição de armas, que foi, né, a política do governo anterior, do governo Bolsonaro, incidiu também em aumento de taxa de homicídio, descartando todos esses outros elementos. Então, sim, né? Respondendo de acordo com essa pesquisa, aumenta a taxa de homicídios, o aumento da distribuição de armas, e aí também considerando o seguinte, né?
as pessoas, nem todas as pessoas que têm acesso à arma, elas são especialistas no manejo. Não quer dizer que você tem uma arma em casa, que se aparecer alguém ali, você vai saber se defender, né? Então eu defendo que a gente, ao invés de pensar em distribuir mais armas para civis, que a gente pense em equipar as nossas polícias. Deixa eu ver meu tempo. Tá. Equipar as nossas polícias, né? A gente está assim, tem que discutir, por exemplo, uma lei orgânica nacional das polícias civis, porque a gente tem hoje o estado de São Paulo, que é o estado mais rico, né, da federação, com os policiais civis entre os que ganham menores salários, né? A gente precisa investir em mais concursos públicos para os policiais, a gente precisa investir em mais aparelhos, né? Eu vou dar um exemplo aqui do estado de São Paulo. A gente tem bons aparelhos de tecnologia à disposição, mas a gente não tem policial para fazer para manejar, né? A polícia investigativa, mas não só a inteligência da polícia civil também. A gente tem como modelo a Polícia Federal, que teve muito investimento, né, nos primeiros governos, no governo Lula, no primeiro governo Lula teve muito investimento, mudou muito a cara da Polícia Federal, mas isso não é espelhado nas polícias civis nos estados. Então, eu penso que ao invés de pensar em armar mais a população civil, a gente tem que pensar em equipar melhor aqueles profissionais de segurança pública que estão ali para fazer o seu trabalho e não têm instrumentos. Muito bem, Samantha. Bom, a doutora Gabriela levantou essa pesquisa do Instituto de Segurança Pública, que eu também olhei, e os dados, eles não são, assim, precisos no seguinte sentido. Eles falam que em 2019, com a flexibilização da compra de armas, houve uma redução de homicídio, mas eles não podem dizer que efetivamente foi pelo acesso a armas ou por outros fatores, como o envelhecimento da população. Eu também tenho uma ausência de pesquisas no seguinte sentido: essas pessoas que adquiriram armas, quantas adquiriram essas armas e quantos cometeram homicídio? Isso é uma questão importante, não é? O homicídio vem do tráfico ilegal de armas ou daqueles que legalmente tiveram acesso a armas? Esse é um dado essencial para a gente discutir se melhora ou não a questão de segurança pública. Veja que essa ausência de dados é extremamente negativa para se pensar uma política pública de segurança pública. Daí a gente falar em simplesmente desarmar a população civil sem ter esses dados é um risco. Um outro aspecto, a gente não tem uma política de fiscalização das pessoas que têm esses armamentos. A Gabriela colocou, a pessoa tem que ter um curso. Por que a gente não coloca isso como um requisito para ter acesso à arma? Em vez de proibir o acesso à arma, colocar requisitos mais rigorosos e um controle maior do Estado sobre a população civil armada. Porque o que a gente verifica? A população civil que compra armas ainda tem uma certa fiscalização, ainda que muito tênue, mas aqueles que estão no mercado ilegal não tem fiscalização nenhuma. O mercado ilegal, os bandidos têm armas muito melhores do que a nossa polícia. A gente não tem um investimento no que é essencial, que ela colocou, que é a inteligência da polícia. Não é? A gente precisa investir em inteligência policial para se combater o crime. E essa ausência de dados, essa falta de vontade política é muito ruim. Por isso que eu questiono novamente, qual é a política de segurança pública do governo federal? Como é que ele vai interagir com os governos estaduais para melhorar a segurança pública, que é uma das questões essenciais. Cada debate que a gente faz aqui na CNN, sempre a gente trata de uma questão de segurança pública, de insegurança, de furto celular, de homicídio, e a gente não para discutir isso, que é uma questão essencial para o nosso país, até porque o direito à segurança é um direito previsto no artigo 5º da nossa Constituição. Se eu não tenho segurança, como é que eu vou exercer os demais direitos? Muito bem, Gabi. Tá vendo isso aqui, gente? Esse grande debate, um exemplo de como a gente pode divergir e chegar, né, num acordo sem aquela polarização que a gente enxerga por aí que é danosa. Eu concordo em alguns pontos com que acho que a gente já tá até um pouco concordando, né, Samantha? Realmente, a gente só tem essa pesquisa, acho que nós duas pesquisamos, não achamos mais nada, acho que a gente precisa ter mais investimento em pesquisa também, talvez uma das linhas que o governo federal e conjunto com os governos estaduais devam pensar é em investir mais em pesquisa sobre segurança pública, até para a gente chegar num diagnóstico, ter mais elementos para chegar num diagnóstico do que é o ideal,
né? Mas eu insisto que, também um pouco me alinhando com o que a Samantha disse, talvez seja o caso da gente parar de depender de decretos sobre regularização de arma, porque primeiro no governo Bolsonaro abriu as portas, agora no governo Lula vai ser de outro jeito. Então, pensar em uma legislação que seja mais perene, que regulamente de forma específica, e eu entendo que tem que ser bem restritiva, como que será o porte de arma para aqueles que são os CACs, né? O colecionador, atirador e caçador, que aliás eu sou super contra. Também não uma política de Estado e não de governo. Exatamente. Né? Então, assim, o Congresso Nacional se reúne, pensa numa lei, entra num acordo e olha, vai ser isso, a gente não vai ficar à mercê de entra governo, muda governo, a legislação de um jeito diferente. E para que a gente possa fiscalizar o uso das armas pelos civis, volta ao que eu já estava defendendo, a gente precisa investir mais na polícia, né? Nas nossas polícias, na Polícia Federal, na Polícia Civil e também, por que não, na Polícia Militar, para que elas possam fazer o seu trabalho. Não adianta só exigir se a gente tem aí essas polícias totalmente desaparelhadas como elas estão hoje.